Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Estamos aqui de volta para mais um bate-papo com todos vocês aí de casa, né? É um prazer ter todos vocês aqui, tá? E tem gente já lá do exterior também assistindo a gente, tem em Portugal, né? Bom, o tema agora que nós vamos conversar é: o que eu posso fazer para alinhar a minha vida com o posicionamento dos extraterrestres, né? Na palestra da manhã, a gente discutiu o que os extraterrestres esperam de nós, né? Muito bem. Vamos supor que nós somos pessoas que queremos desenvolver um trabalho, né, para servir a luz, não é verdade? Quantas pessoas deste mundo não dedicaram a sua vida para servir a Cristo? Não é verdade? Quantas freiras, né? Quantas mulheres não largaram toda a sua vida para ser serviçal de Cristo, né? Entre aspas, essa ideia, né? Vou dedicar minha vida para servir a religião, né? Vou ser padre, vou ser sacerdote, né? Essa coisa toda. Então muita gente no mundo fez mudanças em sua existência para procurar servir, né, de uma certa forma, a sua visão de religiosidade. Tem esse problema também, tá? Jesus nunca mandou as mulheradas ser virgem para o resto da vida, sabe aquela coisa toda. Ele nunca discutiu isso. Você está entendendo? É verdade. Agora você tem freira enclausurada, que se enclausura, fecha para o mundo. Isso aí não é coisa de Jesus. Isso é uma coisa criada posteriormente pela própria igreja, sabe? Pela própria condição. O celibato também nunca foi discutido no sentido amplo da coisa, né? Então, a pergunta é: como servir aos irmãos das estrelas? O que eles gostariam que nós fizéssemos? Será que eles gostariam que nós fizéssemos a mesma coisa? Ficassem enclausurada, né? Para servir os extraterrestres? Né? Vegana total? Né? Celibatária total? Será que é isso que os ETs querem de nós para servi-los? Ou será que os ETs precisam mesmo que a gente sirva a eles? Essa é a grande pergunta. Então a discussão é: o que os ETs estão fazendo aqui neste mundo? Então a gente tem que usar essa inteligência. Da mesma forma, o que Jesus fez? Qual é o trabalho de Jesus? Qual é o trabalho do Buda? O trabalho dele. A mensagem dele. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que partir desse ponto que a gente conhece, né, e o que a gente tem que fazer para colaborar com a missão de Jesus? O que eu devo fazer para colaborar com a missão de Buda? Talvez fique mais claro para vocês isso. Tá? Muito bem. Eu lembro que eu trabalho com ufologia, eu trabalho com isso aí desde a década de 60, né? Desde que eu me vejo por gente, que eu nasci em 55, então em 1970, por exemplo, eu tinha 15 anos, né? E na década de 60, a coisa de UFO era muito intensa, e eu adorava a coisa de ufologia, sabe? Eu devorava tudo que tinha de ufologia, quanto é livro que caía na minha mão, que eram coisas raras na época. E eu lembro que eu organizei, quando eu estava em 1980, né, 79, eu organizava congressos de ufologia. Eu fiz muitos seminários de ufologia aqui em Limeira, né, Carlão? Mas assim, eu fazia uma palestra e trazia outros conferencistas fazer palestras, sabe? Então, eu já aluguei salões aqui em Limeira, espaço em Campinas, a gente fazia muito esse evento. E aí nós fazíamos cartazes e íamos divulgar esses cartazes. Tá ok? E uma das mensagens de nossos amigos ETs, né, que a gente tinha o nosso grupo, tinha os sensitivos, os paranormais,
era exatamente divulgar a ufologia, divulgar essa visão mais transcendental da ufologia para preparar a humanidade, a consciência do ser humano, para a chegada dessas inteligências entre nós. E eu lembro que eu fui colocar um cartaz em Campinas, num centro espírita gigantesco que tem lá, da Federação Espírita. Mas os caras faltavam me escorraçar de lá. Onde se viu? Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Trazer essas coisas de ufologia, disco voador. E o cara ficou bravo comigo ainda, sabe? Eu olhei para a cara do cidadão. Falei, puta que pariu, né? Esse tipo de espírita que a gente tem que enfrentar, o mais atrasado que pode existir no planeta. Então, é aquela velha história, né? A ufologia era uma coisa tão nova, tão nova, tão nova na cabeça das pessoas, que nós tínhamos que enfrentar alguns dinossauros né? Para poder implantar uma nova consciência, uma nova era na espiritualidade. Então a missão não era simples, não era fácil. Né? Eu lembro que eu já fiz muitas conferências em centros espíritas depois de tudo isso, sabe? As pessoas vinham me procurar exatamente porque estavam perdidos com a aparição de certos seres dentro do centro espírita, que elas ficavam confusas e perdidas. Então, o nosso papel central nisso tudo é, primeiro, aprender direito o que é a ufologia, que é o ET, que a maioria não sabe. A maioria fica na casuística ufológica, né? E a casuística ufológica é tudo ET do mal, né? Só tem um pleidiano bonitão lá que é mais ou menos, entendeu? O resto é tudo ET do mal, vem aqui invadir a Terra, fazer híbrido com os humanos, tá macunado com o governo americano, entendeu? Olha o que os caras falam, né? O livro do David Icke é assim, o livro daquele inglês, daquele ex-jogador de futebol lá, sabe? O livro dele é assim, ele fala o seguinte no livro dele, que as autoridades do mundo fizeram um acordo, um pacto com os ETs, em troca de tecnologia. Em troca de tecnologia. Aí os reptiles podem fazer o que quer à vontade, aqui podem invadir, ou comer criança, tal, aquela coisa toda, entendeu? Então é muito, muito engraçado. Então nós temos uma visão muito primitiva e densa dos extraterrestres. Então, qual que é o nosso papel? O papel é, primeiro, ter uma verdadeira consciência de quem são os ETs. De verdade. Não é ficar divulgando essas merda aí, porque daí você vai ajudar, você vai atrapalhar só. É melhor você nem abrir a boca, né, para falar bobagem, falar besteira de ET. Aí você fica impondo mais medo nas pessoas do ET do que ajudar a missão dos próprios extraterrestres entre nós. Então, eu passei por muitas épocas da ufologia, né? Eu passei por muitas épocas da ufologia, muitas fases, muita briga de ufólogo, né? Você vê recentemente o que alguns ufólogos, né, fizeram comigo, né, no sentido assim, né, ideológico dentro da ufologia. Eu dava risada, né? Porque eu não estou aí para essa discussão primitiva da ufologia, né? Nem entro em conflito com esses caras. Eles têm muito que aprender ainda na ufologia, muito, muito. Né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender direito quem são os ETs e qual a missão deles aqui. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Segundo, vocês têm que entender que todos esses extraterrestres que estão nos visitando já estão mortos. Eles não são de natureza material. Eles não são de natureza física como a gente. São espíritos avançados. Os extraterrestres que nos visitam são espíritos avançados, oriundos de outras estrelas. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Encosta as portas, aqui fica mais fácil, não tem esse barulho para encher o saco. Então, uns barulhinhos aqui. Então, é muito importante que você tenha esse padrão de consciência. Tá? Segundo,
Você tem que ter uma consciência muito avançada sobre vida após a morte.